Esse mês de setembro é um mês de muita conscientização e prevenção, né? Que a gente fala sobre o Setembro Amarelo e também sobre o Setembro Lilás. E hoje, especialmente, a gente está no dia 21 de setembro, a gente está falando sobre a prevenção e a conscientização da doença de Alzheimer. E aí eu não poderia deixar de falar sobre esse tema, né? Afinal de contas, a gente está na semana de aquecimento do aniversário da FIP, que vai acontecer em outubro, mas até lá eu estou trazendo bastante conteúdo aqui para vocês. Então fica aqui comigo, que eu quero trazer hoje, falar mais sobre o atendimento da fisioterapia na doença de Alzheimer, sobre o que a gente pode trazer atualizações e o que a gente deve fazer, como abordar, o que não fazer, que é importante, né? Eu gosto sempre de lembrar uma frase que foi importante para a minha vida, que é o seguinte: além, tão importante quanto saber para onde ir, é saber para onde a gente não quer voltar. E aí, como é que isso se aplica na fisioterapia, né? Tão importante quanto saber o que fazer é também saber o que não fazer. Isso também é importante. Então, quando a gente sabe exatamente o que fazer com o nosso paciente, vai nos dar uma clareza, vai trazer o resultado que a gente espera. Mas também é importante a gente entender o que não se deve fazer com o nosso paciente. Tá? Então, isso também traz clareza. Então, quando a gente está muito na dúvida, é importante a gente lembrar, opa, o que eu não posso fazer, que isso também vai me ajudar a ter um norte ali do que eu devo ou não devo fazer. Então, mais um insight aí para você, espero que tenha te dado uma luz. Beleza, então vamos começar aí. Então, hoje, lembrando que é o Dia Mundial de Prevenção e Conscientização da Doença de Alzheimer. Outra coisa que eu gosto de falar, tá? Então, aproveitando que é o Setembro Lilás, gente, lembra de, se você trabalha bastante com esses pacientes, se você tem essa abordagem no seu trabalho, faça cartilhas de prevenção, faça algum documento, não um documento sério, assim, né? Ou seja, ai meu Deus do céu, tem que parar para escrever um TCC, tem que parar para escrever um artigo científico. Não, mas crie uma cartilha, uma coisa simples, sabe? Para você entregar para os seus pacientes, ou pelo menos enviar para aquelas pessoas que já foram pacientes, para você lembrar ali, olha, fazer um momento de entrega de material, até para você poder fazer a divulgação do seu trabalho também, tá? Então, aproveite que essas datas de prevenção e conscientização para você fazer a divulgação dessa data importante, fazer a divulgação de como a fisioterapia pode tá dentro dessa prevenção, tá? Como o nosso trabalho é importante, até inclusive isso é um dos temas, ok? A equipe multidisciplinar no atendimento do paciente com doença de Alzheimer, em especial, né, falando do paciente idoso, a equipe é composta com fisioterapeuta, então a gente tem que estar presente, nós somos profissionais de extrema importância para estar ali, e então assim, fala sobre isso na cartilha, e a gente precisa divulgar o nosso conteúdo, o nosso material, tá? E fora que para uma estratégia de marketing, né? Uma forma de você se promover a tua marca, e outra, né? Que eu gosto sempre de lembrar, promover o teu nome. Lembre-se disso. Então aproveite essas datas para você promover a conscientização, prevenção, promover a fisioterapia e, lógico, também promova o seu nome, tá? Quem é visto é lembrado. Beleza? Pegou essa ideia? Então aproveita, vai lá e faça. Bom, aí voltando agora, né, gente? Só pra gente contextualizar, deixa eu só beber uma água que minha garganta tá pegando. Vamos lá. O que a gente precisa lembrar, né? Uma das coisas que eu gosto de sempre de falar é o seguinte: a gente vai entender que a gente, quando chega na casa do nosso paciente, uma das outras coisas que eu gosto sempre de falar é que esse é um paciente muito delicado. Ai, Renata, mas todo paciente é sempre muito delicado. Eu entendo. Mas esse é um paciente que realmente ele traz uma carga que realmente ele não é qualquer
não é qualquer doença, não é qualquer paciente, né? E quando a gente entra na casa desse paciente, a gente não vai atender só o paciente. A gente, muitas das vezes, a gente precisa entender que a gente precisa passar uma orientação para os familiares, para os cuidadores. Então, a gente atende o paciente, mas a gente também vai dar um suporte para aquelas pessoas que estão ao redor. Então, a gente precisa entender como aquela pessoa vai se comportar, como aquela doença se comporta. Então, é importante a gente entender a fisiopatologia da doença? Sim, é. Mas é fundamental entender que, cara, a doença ela tem uma progressão, ou seja, o que é a doença de Alzheimer? É uma doença neurodegenerativa, progressiva, não tem cura, que ela vai afetar o cérebro desse paciente, ou seja, vai afetar a cognição, um dos principais sintomas, né, que mais a gente escuta, que é afetar a memória do paciente, e que no decorrer dessa questão que afeta, né, afeta a cognição, memória, mas vai afetar a atenção, vai afetar funções executivas, de como essa pessoa se consegue planejar as atividades dela, como essa pessoa consegue se inteirar no meio, vai afetar falei da atenção, da memória, da função executiva, vai afetar a linguagem, e tudo isso influencia nas atividades de vida diária. Ok. Também vai afetar mais para frente, realmente, nos estágios mais moderados e avançados, vai afetar a questão motora. Então, tá vendo que a gente está falando muito da parte fisiológica, da parte da fisiopatologia. Então, não é errado a gente tem que conhecer isso. Mas o que é importante a gente entender? Que cada um é cada um. Essa pessoa tem uma história de vida. Essa pessoa tem as relações dela. E ela vai também se comportar de uma maneira diferente. Ela também vai se comportar, por mais que tenha uma progressão da doença, tenha muito os padrões, né? Ainda assim, essa pessoa ela tem um comportamento diferente. E os comportamentos, as alterações comportamentais, elas também, por mais que a gente já conheça, né? Tem agressividade, tem apatia, tem alteração de humor, tem a influência do sono, tem todas essas alterações comportamentais e de humor, tudo isso que por mais que tenha aquele mesmo padrãozinho, ainda assim isso é influenciado por conta dessa relação com o meio. E que isso a gente tem que saber, que quando a gente entra na casa desse paciente, a gente como fisioterapeuta, a gente precisa estar preparado para atender o paciente dentro das limitações cinético-funcionais dele, mas a gente tem que também fazer esse manejo dessas pessoas que estão ao redor. Como assim, Renata? Vou dar um exemplo. Quem nunca aqui... vou até pedir um favor. Deixa eu ver se todo mundo vai me escutar aí. Bota coraçãozinho aqui para mim, se todo mundo tá pegando o que eu tô falando, viu? Coloca aí coraçãozinho. Manda coraçãozinho para mim. Encaminha essa live no aviãozinho aqui para quem é importante. Você fala assim, caraca, meu amigo trabalha com paciente com Alzheimer também, que tem demência de Alzheimer, doença de Alzheimer, assim como eu. Coloca, envia também. Tá pegando o que eu tô falando aqui? Manda coraçãozinho, por favor. E aí, gente, seguinte. Quem nunca chegou na casa de um paciente com demência de Alzheimer, com doença de Alzheimer, ou algum outro caso de demência e vivenciou uma triste situação de uma alteração comportamental do paciente, né? Aquelas situações que a gente vivencia, né? Fulano me roubou, fulano... Aí vê lá aquelas cenas, né? Que eles realmente veem aquelas cenas, dependendo do tipo de demência. Hoje eu queria falar mais da demência de Alzheimer por conta do dia. Mas às vezes, dependendo do tipo de demência, tem muito a questão visual, né? As alucinações, enfim. E aí vê a situação. Tá entrando uma pessoa. E aí você vai lá e se depara com a seguinte situação do cuidador, do familiar,
não tô te roubando, ninguém te roubou. E aí entra aquele conflito. Ou então, não tem ninguém entrando aqui. Pare com isso, vá fazer sua fisioterapia. Quem nunca vivenciou isso? E aí você ali, no meio daquela situação, minha Nossa Senhora, como é que eu controlo isso? Minha Nossa Senhora, como é que eu resolvo isso? Porque se você não resolver, o que, que vai acontecer? Quem é que está no meio do furdunço? Você, fisioterapeuta, que ainda por cima é a chata, que não é? Chega, a pessoa estava sentada. Vamos à realidade. A pessoa estava sentada, tá? Quieta, teoricamente. A pessoa estava fazendo alguma coisa que não era se mexer. Você chegou, bagunçou aquela realidade. Olá, dona fulana, seu Beltrano. Vamos lá, senta, levanta, mexe, faz, acontece isso, ok, dananã. E aí, de repente, você já começou a ser o objeto estranho daquela realidade ali naquele determinado momento. Começou aquela confusão ali, que isso causa uma alteração de comportamento para aquela pessoa. Esse ambiente favorece a alteração comportamental, que pode gerar uma agressividade, uma alteração ali de comportamento de... Eu falei agressividade, mas eu quero falar outra palavra. Vai vir aqui. Mas vamos focar na agressividade. E aí, gente, imagina a situação. Se você não faz esse manejo, se você não explica para esse cuidador, calma, vamos, né? Não é a palavra calma, é a pior no momento, mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Mas vamos tentar normalizar isso aqui, vamos tentar organizar o que está acontecendo. Vou pedir para não falar, não entrar em conflito, enfim. Senão, você que vai ser a pessoa que está sendo a pessoa ruim. Porque você ainda por cima está tirando do momento de repouso, você é a pessoa que está vindo para mexer e você está ali no meio daquele conflito. A fisioterapeuta que está errada. E aí recusa a fisioterapia. Não quero mais fazer essa fisioterapia. Ainda porque você é a pessoa estranha. Então é importante que a gente entenda como é que a gente faz esse controle, esse manejo, essa explicação. Até porque nós, como profissionais de saúde, a gente precisa também orientar, tá? Essa orientação a gente também pode passar e deve passar. Inclusive, orientação no momento de que, olha, vou orientar aqui, mas é importante reconhecer que, olha, você está em sobrecarga, isso falando para o cuidador, né? Está em sobrecarga, você está tendo um acompanhamento? Tem um acompanhamento aqui para conduzir essa nova dinâmica? Porque, gente, a gente chega na casa desse paciente e a gente passa 1 hora, um pouco mais, um pouco menos, dependendo da sua dinâmica de tratamento. Esse cuidador passa muito mais tempo. Então, esse cuidador entra em sobrecarga muito mais, né? Enfim, então, a gente precisa também saber lidar com essa sobrecarga e reconhecer isso para a gente poder orientar como ele vai, não só saber lidar com isso, mas também como ele vai procurar ajuda. Quando ele vai procurar ajuda, com quem? Você tem quem indicar para essa pessoa? Entende? Então, isso é importante a gente saber também orientar. Muitas das vezes, essa pessoa não tem nem como procurar ajuda, mas então a gente precisa orientar. Olha, não é outra coisa que eu escuto. Nossa, mas como eu escuto demais. Tá fazendo isso de propósito. Ah, mas seu fulano, dona Beltrana, tá fazendo isso para me irritar. É para me irritar, eu juro que é para me irritar. Não, isso não é para te irritar. Opa, aqui falhou para mim. Não, agora voltou. Desculpa. Então, esse tipo de comportamento, esse tipo de situações, é importante que a gente saiba como conduzir, tá? E isso tudo faz parte dessa progressão das alterações dos sinais e sintomas comportamentais, dessa progressão dos estágios da doença de Alzheimer, estágios mais moderados e avançados. Isso tudo faz parte da fisiopatologia, da progressão da doença.
Então, é importante que a gente entenda o que faz parte, para que a gente vá direcionando da melhor maneira. Só que entendendo que esse paciente vai ter as individualidades dele ou dela, tá? Com base no quê? Com base na história de vida dessa pessoa, que inclusive essa história de vida vai ajudar muito a gente para que a gente possa escolher a melhor opção de tratamento. Para quê? Muito da escolha do nosso tratamento ou da forma como a gente vai falar com o paciente, ela vai ser orientada, o nosso comando com o nosso paciente vai ser muito orientado também em relação a quem foi esse paciente, história de vida, com que essa pessoa trabalhou, o que essa pessoa está acostumada a fazer. É lógico que outras atividades também, como por exemplo, atividade de vida diária. Então eu quero propor um exemplo clássico que a gente vê. Eu quero propor que essa pessoa levante, eu quero propor que essa pessoa pegue algo no alto, eu quero propor que essa pessoa... Então eu posso estimular que ela pegue algo para mim no alto. Eu quero fazer com que ela levante, então eu vou tentar botar algo no alto para essa pessoa estimular. Então, coisas simples para que ela entenda que ela vai fazer esse movimento. Ou então, simplesmente demonstrar. Outra coisa, como eu estava dizendo, ou então a gente pode relembrar a história de vida dessa pessoa. Tá? Então, por isso que é importante a gente conhecer essa pessoa também. Mas esse contexto de quem é esse indivíduo, em como essa pessoa está vivendo ali naquele ambiente familiar ou naquele ambiente de cuidado, vai ser fundamental, porque se está num ambiente que está extremamente estressante, se está num ambiente que as pessoas ao redor não estão conseguindo lidar com aquilo, porque só quem convive sabe, alguém aqui tem algum caso de familiar que tem a doença? Oi? Não, paciente provavelmente eu acredito que tenha, mas foi aquilo que eu expliquei. A gente chega na casa do nosso paciente e a gente passa uma hora, enfim. Ou então a gente tem a realidade de, ao longo do dia, ter 2, 3, 4 pacientes. Então, realmente, a gente lida bastante. Mas, ainda assim, não é conviver com o paciente 24 horas ou conviver com aquela mesma pessoa. São realidades diferentes. Tem alguém aqui que tem o familiar? Queria saber isso. Manda aqui para mim também, por favor. Tem uma diferençazinha. Então, é muito sacrificante para aquelas pessoas. Então, aliás, uma das coisas que a gente tem que sempre investigar, tá? Uma dica. Sempre investigar o que a pessoa ainda tem de capacidade, para a gente, inclusive, reforçar a capacidade que a pessoa ainda tem. Tanto a nível cognitivo, sim, claro, apesar de que do que mais é visto na literatura é o seguinte: a memória de aprendizado, ela é a mais afetada. Então, o cuidado maior quando a gente vai na fisioterapia, passar os exercícios terapêuticos, é que a gente faça esse exercício terapêutico, faça essa terapêutica toda pautada em demonstração, porque essa memória de aprendizado está muito prejudicada. Então, por isso que a gente precisa rever essa memória aí de trabalho, essa memória de quando essa pessoa, o que ela fazia na vida, para a gente poder recrutar esse movimento, essa atividade motora do que ela lembra. Então, vou dar um exemplo, né? Eu tenho um paciente que nadava, mas não nadava de natação, nadava não. Nadava sim, mas fazia pesca submarina que fala? Não. Enfim, nadava mesmo, fazia pesca, mas pescava de arpão. Então, uma das coisas que eu utilizo para fazer um movimento determinado eu falo, joga o arpão, puxa o arpão. Pesca aquática, obrigada. Nossa, eu falei pesca submarina, que maravilha. Mas,
Então, para solicitar um determinado movimento, principalmente com o braço, eu peço para fazer os movimentos de como se estivesse puxando um arpão ou jogando um arpão. Isso tudo com reforço, ou seja, com resistência, faixa elástica principalmente. Então, eu estou recrutando aquela memória afetiva, porque tem aquele gosto da pesca, né? Então, tudo isso é uma forma de eu lembrar a parte motora, tá? De aquele movimento. Aquele movimento é algo que já está muito ligado, conectado a essa pessoa. É muito simples esse movimento. Agora, se eu falasse de outra forma, talvez não estaria tão explícito esse comando, tá? Então, por isso que é importante que a gente lembre de solicitar quem é, o que mais essa pessoa gostava de fazer, o que mais essa pessoa fazia na rotina. Tanto a respeito de atividades em relação ao que gostava, qual era o seu hobby, qual era o hobby da dona fulana, do seu Beltrano, e de trabalho mesmo. Então, com o que trabalhava, enfim. Então, por exemplo, outro, paciente que tem um paciente que gosta muito de dirigir, sempre gostou muito de dirigir. Então, quando eu vou solicitar um determinado movimento com o pé, eu falo, aperta a embreagem, solta o freio, vai, aperta. Então, para solicitar movimentos com o pé, eu vou e reforço a memória em relação à direção. Até para fazer movimentos com o braço, mão, eu vou, dependendo do que eu quero solicitar, eu vou e reforço com aquela memória do carro. Então, isso é importante a gente conhecer muito bem o nosso paciente, entende? Porque essa memória motora está ali. E a memória de aprendizado, infelizmente, não é para a gente recrutar, porque não vai ser algo tão fácil assim e realmente na doença, infelizmente, não vai dar. Mas a gente, lógico que deve, inclusive isso está ainda, está sempre trazido nos manejos, nos guidelines, enfim, para a gente ver as capacidades que essa pessoa ainda tem. E sempre reavaliar de tempos em tempos para ver o que essa pessoa ainda tem para poder ser estimulado ali. Manter o que tem e estimular ali, ok? E na parte funcional também. O que essa pessoa tem funcionalmente falando? Mobilidade, como é que ela está? Preservar o que se tem em relação à mobilidade, equilíbrio, para a gente preservar pelo maior tempo possível. Autonomia e independência, tá? Bom, ok. Até aí acho que tá fácil, né? O pessoal respondeu aí, se alguém tem? Acho que não, né? Tem não, né, gente? Mas manda o coraçãozinho que eu quero saber se tá todo mundo acompanhando o que eu tô falando. Vou até parar para beber uma água, que minha garganta. Manda o coraçãozinho, por favor. Que eu quero saber se tá acompanhando o que eu tô falando ou se eu tô falando nada com nada. Quero saber se tá acompanhando. Acho que tá. Tô mandando coraçãozinho, então tá. Então, beleza. Se tá muito fora da caixinha, vocês me avisam, hein? Pelo amor de Deus. Se estiver muito fora da caixinha, Renata, pelo amor de Deus, tá acelerada, não tô entendendo. Você me avisa. Mas, enfim, então, isso é importante a gente visualizar. O que a pessoa tem ainda dessas capacidades e reavaliar de tempos em tempos para a gente poder acompanhar essa progressão. Como é que está essa progressão desse paciente? Tá evoluindo muito rápido? Eu estou conseguindo postergar pelo maior tempo possível? Porque a gente sabe que a gente não vai conseguir cura, não é assim que funciona. Mas a gente consegue dar o maior conforto para essa pessoa pelo maior tempo possível? A gente está conseguindo dar conforto para essas pessoas que estão ao redor pelo maior tempo possível? A gente está conseguindo fazer esse manejo para essas pessoas que estão ao redor pelo maior tempo possível? É isso que é a proposta, tá? Fazer com que essas pessoas que... E hoje, outra, né? Favorecer também um ambiente acolhedor. Isso também é fundamental. Que quando a gente entende o que não deve ser feito, principalmente nas demências, o que não deve ser feito? Em especial, embate. Cara, criar embate. Uma das coisas fundamentais é
O paciente entrou em alguma alteração comportamental contigo, então criou resistência. O que a gente pode fazer? Entrar ou concordar, né? Concorda com o que está sendo dito, acalma a pessoa. Aí uma questão que, né, a gente tem muito um hábito, né, de pedir, não, calma, fica tranquilo. Então isso muitas das vezes talvez até irrite mais ainda, né? Mas tenta, concorda, tá? Abaixa tom, ameniza a situação, distrai a pessoa com outra atividade. Então traz eu sempre gosto de trazer uma atividade para que a gente possa uma atividade cognitiva, então começa a solicitar ali, lógico que antes, dependendo do que seja essa alteração comportamental, se for uma agitação, então primeiro entra com essa pessoa num nível um pouco mais tranquilo, tá? Tenta ali explicar, opa, o que está acontecendo, ver se é dor, porque muitas das vezes agitação, irritação, agressividade pode ser um indicativo de um incômodo. Fases fases tardias, né, moderada, avançada, provavelmente tem uma alteração de linguagem. Linguagem é uma das nossas habilidades cognitivas. Então, esse paciente está com um comprometimento de linguagem. Não, linguagem significa a gente não conseguir se fazer compreender e nem compreender o que o outro fala também, tá? Então, tem todo um comprometimento de área de Broca, enfim. E aí, o que acontece? Esse paciente não está conseguindo compreender e nem se fazer compreendido. Pode ser dor, pode ser um incômodo. Renata, como é que eu reconheço? Expressão, onde é que está botando mão? E aí, nesse momento, o que pode ser feito é perguntar mesmo. Tá sentindo dor? Bom, tentar reconhecer. Viu? E a gente na fisioterapia, muitas das vezes a gente nesse momento de mexe, faz, pode acontecer desse paciente ter uma degeneração articular, por exemplo, e aí sentiu dor em um determinado momento em joelho, enfim, e esse paciente agita. Então, para um pouco, tá sentindo dor? Vê se esse paciente levou a mão no joelho, sentiu dor aqui, então vamos parar um pouquinho para o senhor, para a senhora poder se sentir bem. E aí faz ali naquele momento, ameniza a situação. A gente sabe que o exercício é bom, o movimento, a gente vai conseguir amenizar, mas naquele momento a gente precisa fazer com que aquela pessoa diminua o nível de agitação para que então a gente possa intervir. E aí depois disso, né, diminui o nível de agitação, distrai essa pessoa. Traz um exercício cognitivo, pede para a pessoa, aí você já conhece o que essa pessoa ainda tem de exercício, ou seja, de cognição preservada ali. Então, a linguagem está comprometida, então a gente não vai poder pedir para a pessoa repetir, falar falar tipos de animais, ou talvez até possa, mas, enfim, tentar trazer qual o nome daquele objeto, ou então trazer uma outra atividade cognitiva, sabe? Ou então você pode pedir para a pessoa falar falar uma história, memória dela, enfim, fazer uma distração, traz uma distração para aquela pessoa, para você então voltar a fazer a atividade da fisioterapia que a gente estava fazendo. Porque você diminuiu aquela agitação, aí você volta a fazer a intervenção que você estava fazendo. Então, esse tipo de saber o que não deve ser feito, que é o embate, é o que a gente deve. Porque muitas das vezes essa agitação ela pode vir com algo que não tem nada a ver, né? Do tipo, tem alguém entrando, ou me roubou, ou enfim, N coisas podem estar sendo ditas, tá? Então é importante você saber o que não deve ser feito, ok? Discutir, dizer que não é assim, não fiz isso, ok? O embate não é para ser feito, tá? Não é para entrar em conflito, tá? Tá acompanhando todo mundo? Beleza? Até aí? Deixa eu ver aqui a próxima pergunta. Deixa eu ver, manda o coraçãozinho aí para eu ver se tá acompanhando. Aí eu vejo se não tá fora da caixinha.
Não tô vendo coraçãozinho. Isso, tô vendo coraçãozinho, negócio. Ah, agora eu vi coraçãozinho. Quando eu não vejo coraçãozinho, significa que o povo não está acompanhando o que eu estou dizendo. Aí eu preciso mudar a minha fala para eu ver se vai. E é fundamental também a gente orientar muito os cuidadores, sabe? Orientar não só para que procure ajuda quando a gente identifica. E por que eu falo muito isso, viu? Porque um ambiente agressivo, e não é agressividade, quando a gente fala muito ambiente agressivo, né? A gente imagina aquele ambiente completamente hostil, né? A gente fala, meu Deus, a Renata tá falando de um ambiente agressivo. Graças a Deus eu nunca trabalhei num ambiente desse. Pelo amor de Deus, Deus me livre de trabalhar. Mas um ambiente agressivo não significa aquele ambiente completamente hostil, né? Não é isso. O ambiente agressivo, muitas das vezes, é aquele ambiente em que a gente vê um paciente extremamente agitado, mas às vezes é um paciente muito calmo. Mas é um paciente que está sonolento o tempo todo. Por quê? Bom para dormir o tempo todo, porque é o paciente sonolento ou dormindo o tempo todo é melhor, sabe? Então, isso. Mas por que um paciente dormindo o tempo todo é melhor? Porque essa pessoa está cansada, porque essa pessoa não está sabendo lidar com esse paciente. Tá? Então, a gente precisa encontrar um meio termo, explicar, orientar e encaminhar esse familiar também para, olha, não é a forma mais adequada. Esse paciente, quanto mais ficar nesse cenário, isso vai ser pior para você, porque no momento que acordar, no momento que você não vai conseguir lidar. Então, por isso que é importante que a gente entenda o que não se deve fazer. Então, a gente fala desse ambiente alterado e a gente acha que é um ambiente, né? Ai, meu Deus, é um ambiente hostil, é um ambiente de extrema agressividade, todo mundo vai, eu vou chegar lá e vai estar todo mundo gritando. Não, às vezes é um ambiente mais sereno possível. Só que é tão sereno que o paciente só está deitado, dormindo o dia inteiro. E aí só se mexe na hora da fisioterapia. Esse não é o que a gente pede, o que a gente espera. E aí por quê? Porque quando acontece isso, muitas das vezes à noite o sono está completamente alterado, que é outra questão que vai acontecer. Lógico, tá também ali durante o dia alterado, aí durante a noite altera, se esse familiar entra em estafa, entra ali em, enfim, sobrecarga porque não está conseguindo administrar da melhor maneira. A gente precisa identificar essas falhas também para a gente poder orientar e aí orientar inclusive para encaminhar para que esse cuidador receba a orientação adequada, tá? Isso tudo para quê? Fundamental isso, a chave ali. O paciente, ou seja, a pessoa idosa com demência, com Alzheimer, com a doença de Alzheimer, que se encontra nesse ambiente, a gente vai fazer a nossa fisioterapia, ele vai receber ajuda de outros profissionais e tudo mais. Porém, ele tem mais chances de mortalidade mais acelerada. Estatisticamente falando, esse ambiente favorece muito mais rápido o avanço da doença de forma muito cruel, de forma... Ah, Renata, mas isso já vai acontecer naturalmente. Mas lembra sobre o que eu falei sobre a gente tentar trazer o máximo de conforto para esse paciente. A gente vai tentar trazer o máximo de tempo, a independência para esse paciente, trazendo o máximo de conforto pelo maior tempo possível. Lembra? A gente vai tentar fazer isso. Esse vai ser um dos objetivos, né? Manutenção, lógico, da força, do equilíbrio, da flexibilidade. Tudo isso vai estar ali também. Mas um dos objetivos, digamos, gerais é trazer o maior tempo possível esse conforto no atendimento, na fisioterapia, tá? Se eu não consigo administrar isso também, se eu não consigo trazer esse manejo, infelizmente esse paciente não vai conseguir. E a progressão da doença vai ser muito mais intensa, muito mais agressiva para esse ambiente. E o impacto é para todos, entende? Inclusive para a gente. Olha que danado, né? Pois é, mas inclusive pra gente. Porque aí no final do atendimento, quem é que chega em casa se sentindo, ai, foi pesado, ai, caraca, cheguei daquele atendimento,
nossa senhora, aquele paciente é tão pesado que eu chego lá, é uma discussão, é isso. Pra gente também fica muito pesado. Ai, Renata, mas eu já falei tanto com aquele cuidador, eu já falei. É repetição. É repetição, né? Pois é. Mas é preciso, é necessário. Uma hora escuta, vai por mim, uma hora escuta. A gente fica um pouco sendo chata, taxada, aí lá vem a física. Mas a gente já tá um pouco acostumado com isso. Aí, teve uma live que eu fiz recentemente, tá aqui no perfil, que eu falei sobre os valores. Aí revive os valores, dá um arzinho assim. No dia que você precisar se recolher, você se recolhe. Mas lembra dos valores e vida que segue, entendeu? Bom, espero que tenham gostado. Eu vi alguns coraçõezinhos aqui. Então, manda coraçãozinho aí para eu saber que vocês gostaram desse conteúdo. Espero que eu tenha trazido alguns insights para vocês sobre a prevenção, sobre conscientização desse dia de hoje. Façam cartilhas para os pacientes de vocês. A gente ainda está no Setembro Lilás. E até a próxima live, né? Que a gente ainda vai ter mais. Lembrando que a gente está em semana de aquecimento, vai ter mais conteúdo. Em outubro a gente faz aniversário da FIP, que é a fisioterapia para pessoa idosa. Então, se você quer saber mais sobre esse assunto, aproveita, faz a sua inscrição, tá no link da minha bio, para você poder participar. Aqui em outubro a gente vai fazer a semana da fisioterapia para pessoa idosa com mais conteúdo e com algumas surpresas que eu não vou falar. Aí você vai ter que esperar outubro para saber. Beleza? Minha aluna tem aula hoje. E quem é aluno, eu acho que eu vi, acho que a Priscila, acho que a Paola também está aqui. Quem é aluno tem hoje aula sobre demências, aí de maneira geral, transtorno neurocognitivo maior, que é a nomenclatura mais adequada para falar de demências. Mas é isso, galera. Um beijo, muito obrigada pela presença de todos, obrigada pelos coraçõezinhos e até a próxima. Beijo, tchau!